Gálatas, capítulo 5. Eu quero agradecer até o presbítero Esas, porque eu estava em casa meditando sobre os frutos do Espírito. Ele tinha lembrado que ele também tinha colocado um artigo muito legal, e eu solicitei para ele, para colocarmos aqui, e agradeço demais, que Deus abençoe a vida dele. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 em diante. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Meus irmãos, como nós falamos inicialmente, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E a gente percebe que as obras da carne falam sobre, como nós falamos, sobre o esforço humano, mas o fruto do Espírito é algo totalmente celestial, divino. Não é algo que a gente busca de merecimento, mas é algo que nós buscamos como realmente necessidade. E olhando para o fruto do Espírito, nós vamos perceber que são características que percebemos em Cristo. Muitos falam que o fruto do Espírito, ele chega a ser um ensinamento da característica de quem Cristo, ou do caráter de Cristo. Então é essa graça, ou que eu sempre chamo, que precisamos também, que é o fruto do Espírito, nós precisamos efetuá-lo em nossa vida. É fato, meus irmãos, que Deus muda o nosso caráter, mas Ele ajusta a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é bem mais aproveitada em Cristo Jesus. Como Pedro era um camarada totalmente assim, impetuoso. Ele queria avançar o sinal vermelho e não esperava que pudesse vir algumas consequências ruins. Mas ele fazia assim, ele era, aquele que gostava de colocar a carroça na frente dos bois. Mas Jesus aproveitou esse ímpeto dele e transformou de uma forma e ajustou essa característica, ao ponto de ele tornar um dos maiores evangelistas. Então, não é que esse temperamento de Pedro, ele foi totalmente modificado, não, ele foi ajustado em conformidade com a palavra. E quando a gente olha para o fruto do Espírito, nós vamos perceber que esses frutos vão ajustar a nossa maneira, a nossa temperança, a nossa maneira de enxergar, de falar, porque são características do caráter de Cristo. E é importante que nós entendamos isso. Então, as obras da carne é resultado do nosso labor, mas o fruto do Espírito é realização do próprio Espírito. E é por isso que nós devemos buscar, porque são obras do Espírito Santo, são coisas divinas e são totalmente necessárias e importantes para convivermos nos dias de hoje. Até, eu acho que foi domingo, né? Foi terça-feira, passou aqui ministrando para o culto da família, né? Sobre, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E tem crente que é desse jeito mesmo, não muda nem que a vaca tussa, nem que o boi fale. Mas é muito importante, meus irmãos, que sejamos cheios do Espírito Santo para que possamos desenvolver, pelo Espírito, o fruto. Então, quais são realmente as ações, quais são os exercícios do fruto do Espírito Santo? Vamos lá, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ao que Paulo fala, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Com o quê? Com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então observe bem, Paulo aqui está sendo muito enfático sobre a questão do relacionamento com Deus, que isso também interfere no nosso relacionamento pessoal. Então o fruto do Espírito, nós vamos perceber aqui, que além que é uma relação com Deus, ele nos traz também uma boa relação com os nossos irmãos.
Então, o que ele vai falar? Que ao buscarmos o fruto, nós vamos andar com melhor excelência de vida, uma melhor excelência de convivência. Nós vamos, a partir do fruto do Espírito, entender essa correlação com Deus e com as pessoas também. E nós devemos ter isso bem claro em nosso coração, porque se somos de Cristo, precisamos andar a partir dessa conformidade com as Escrituras. Não há como, meus irmãos, acharmos o seguinte, eu sou de Cristo e agora poder viver uma vida totalmente na carne. É claro que estamos neste mundo, mas é possível estar neste mundo e sermos totalmente de Cristo. E eu fico muito triste quando alguns irmãos falam o seguinte: pastor, na igreja eu sou cristão, mas quando eu estou no trabalho eu sou profissional. Vai se converter. Aí precisa se converter. Por quê, meus irmãos? A vida cristã não deve ser desassociada à nossa vida social. Ao contrário, ser cristão é conduta de vida no trabalho, na família ou em qualquer outro lugar. Nós não podemos deixar de ser crentes quando a gente sai por essas portas. Ao contrário, é aí que devemos manifestar ainda mais a nossa vida de testemunho cristão. E aonde estamos errando, é só pedir ao Senhor, se arrepender e buscar no Espírito Santo e pelo Espírito Santo tudo isso que Ele tem a nos oferecer. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, que está aqui escorrendo a respeito desse tema, primeiro que ele está fazendo uma contraposição com as obras da carne. Ele está colocando o fruto do Espírito na contramão. Quando a obra da carne vem para cá, o fruto do Espírito Santo está indo para lá. Se a obra da carne vai para a esquerda, o Espírito Santo está mostrando que devemos ir para a direita. Se a obra da carne nos mostra que é andando para baixo, o fruto do Espírito nos mostra que devemos andar para cima. Então é isso que precisamos entender. E ele faz essa correlação ao fruto do Espírito Santo, afirmando que esse conjunto de 9 virtudes que ele coloca aqui, a saber, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso deve ser virtude de uma pessoa que verdadeiramente teve encontro com Jesus. Porque uma pessoa que tem encontro verdadeiro com Cristo vai receber o fruto. E se ele buscar, recebe sim. Então nós não podemos de forma nenhuma deixar de fora essas qualidades, essas virtudes do fruto do Espírito. Então essas virtudes, ela constituem o próprio valor e é alvo de Deus para o ser humano, para os crentes que permitem de forma irrestrita que Deus ele venha sempre agir na sua vida. Ou seja, quem tem o fruto do Espírito é regido totalmente por Deus também. As suas ações, a sua linguagem e a sua procedência em tudo será para Deus e para glorificar o nome dEle. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos dividir em 3 módulos esses frutos do Espírito. E aqui vamos dividir amor, alegria e paz. É um módulo que vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. O segundo é longanimidade, benignidade e bondade, que vai tratar sobre o nosso relacionamento interpessoal. E o terceiro módulo, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, que vai tratar sobre o nosso relacionamento com o nosso próprio eu, com a nossa própria pessoa e com aquilo que somos em nosso interior. Então nós vamos dividir aí relação com Deus, os 3 primeiros, o primeiro módulo. Depois o segundo módulo é nosso relacionamento interpessoal. E o terceiro módulo vai se relacionar totalmente conosco. Então vamos lá. Primeiro módulo, relação com Deus. Amor, alegria e paz. O que falamos sobre amor? O amor que ele está se tratando é um amor mais profundo, o amor mais verdadeiro e um amor que não é circunstancial, que é o amor ágape. Os outros, tanto o amor de amigo e o amor de um relacionamento de homem e mulher, queira ou não queira, eles são de uma certa forma circunstanciais.
Mas o amor ágape não é gerado por uma circunstância humana. E podemos dizer que o amor ágape, ele é muito racional. Ele não é levado pelas emoções. Agora imagine só Deus amando o mundo como a Bíblia nos fala. Amor Deus o mundo de tal maneira. A gente pensa, houve um sentimento muito grande, mas houve uma razão muito grande porque Deus nos amou. Porque se o amor de Deus fosse totalmente dessa forma humana, emocional como nós temos, se a gente está chateado hoje, estou te amando menos. Aí amanhã está tudo bem. Eita, hoje eu estou amando mais. Agora imagine Deus chateado hoje. Jesus, não vai não. Estou chateado com essa galera. Aí no outro dia Jesus pergunta ao pai, e aí pai, melhorou? Eita, agora eu estou bem meu filho. Vai e morre por esse povo. Então a gente percebe que este amor de Deus, ele não é circunstancial. Ele não é movido por razões emocionais, mas é movido, meus irmãos, por algo muito mais profundo e intenso, que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Então esse amor ágape é muito mais do que emoção, é muito mais do que apenas um sentimento, é uma ação profunda do coração de Deus, que trouxe realmente o verdadeiro sentido do porquê nós nos relacionamos com Ele. Porque realmente Ele se doou por nós, mostrando o quê? A face do seu Filho, trazendo o seu Filho ao mundo, esse Filho se doando por nós. Então, quando nós entendemos que esse é um fruto do Espírito, o amor, que é um amor divino, porque estamos falando sobre algo do Espírito Santo, então não pode ser qualquer amor. Este amor nos faz entender que Deus está acima de tudo e qualquer outra coisa. É aquele amor que também começamos a entender que o nosso amor com Deus deve ser também incondicional, por mais que nós não consigamos ter isso, porque às vezes o nosso amor com Deus, ele é condicional. Senhor, eu vou te amar mais se tu me abençoares. Eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Mas quando nós recebemos essa virtude, esse fruto também chamado amor, começamos a amar a Deus de uma forma de não porque Ele nos abençoa, não porque Ele realmente nos traz muitas bênçãos, mas começamos a entender quem Ele é. Sabemos que Ele é Deus soberano, e muitas vezes não vai nos dar o que nós queremos, mas nós não deixamos de amá-lo, porque recebemos esse fruto e começamos a entender o que é incondicional. É o amor profundo de um relacionamento estreito, até mesmo porque quando nós falamos que amamos a Deus, não há dificuldades em obedecer a sua palavra. Quem realmente ama a Deus não tem dificuldade de obedecer a palavra. Aí vem um texto que eu amo. Esse versículo é um dos versículos que eu mais amo na palavra, na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 4. Quando fala que aqueles que são nascidos de Deus não vê que a palavra é pesada. Os mandamentos não se tornam pesados. Porque quem vem de Deus, meus irmãos, nunca vai achar que a Bíblia é algo ruim para ser cumprida. Então, se eu tenho esse fruto de amor a Deus, um amor que começa a trazer um entendimento dessa forma incondicional, nunca, ao ler a palavra, eu vou achar que a palavra é algo ruim para ser lida e obedecida. Eu nunca vou achar que a palavra é algo ruim para ser realmente executado. Ao contrário, se tornará um deleite acima de deleite. É todos os dias lendo, obedecendo e achando tudo bom. Não é assim, Cabral? A gente acha maravilhoso, meu irmão. Deus, a gente abre um texto da palavra e está Deus dando e Deus lá exortando, nos dando chinelada e a gente achando bom porque Ele está nos exortando. Quando nós temos esse fruto, nós percebemos isso. Agora os irmãos estão entendendo qual a importância de ter essa virtude nesse fruto? De entender sobre a importância do amor? Então o amor é uma virtude que deve estar acima de quaisquer circunstâncias em nossas vidas. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, não teremos problemas com o próximo e nem com a gente mesmo. Quem ama a Deus de verdade, não tem dificuldade de se relacionar com pessoas. E nem temos dificuldade de nós nos relacionarmos com nós mesmos. Então as pessoas pensam assim, aquele problema de vitimismo,
É claro que existem alguns problemas que a vida gera por sermos fracos, debilitados, limitados. É entendível isso, que pela nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza provoca, meus irmãos, fraquezas, problemas emocionais, ela provoca problemas psicológicos, porque a nossa natureza pecaminosa fragiliza-nos. Mas a partir do momento, como nós entendemos o que Paulo disse em Gálatas, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e esse viver que agora vivo, eu consigo viver humanamente falando, socialmente falando, eu consigo conviver com as pessoas, porque Ele vive em mim, eu compreendo melhor, eu consigo atuar no meio das pessoas, eu consigo conversar e compreendê-las, porque Cristo está vivendo em mim. Aí a gente recebe o fruto, a gente consegue amar a Deus de uma forma não circunstancial, a gente ama porque Ele é Deus soberano e Senhor. Aí a gente vai conseguir viver com o irmão, a gente vai conseguir tolerar a chatice do outro, a gente vai conseguir conviver com as genialidades da nossa casa, que tem um ditado que eu também sempre falo: a sós vigia o teu pensamento, em sociedade vigia a tua língua, e quando estiver em casa vigia o teu gênio. A gente vai conseguir até conviver entre os nossos parentes, que às vezes é bem difícil conviver, ainda mais essa pandemia, que revelou, meus irmãos, umas impaciências incríveis, mas vamos conseguir. E é justamente isso que o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, fala: se amamos a Deus temos que amar a Deus sobre todas as coisas, aí vamos conseguir amar o próximo como nós mesmos. Olha que virtude maravilhosa do fruto do Espírito. Como estamos precisando disso? Porque hoje nós não conseguimos mais conviver entre as pessoas, porque talvez está nos faltando fruto, e uma delas é essa virtude do amor, esse amor incondicional, é o amor de Deus, nos relacionamentos com Ele, na nossa maneira de conviver com Deus. Se tudo está indo bem, conseguimos conviver também com as pessoas. Isso é maravilhoso. Eu sempre falo, meu irmão, quem diz que é cheio do Espírito Santo, quem se diz santo, deve ser uma das pessoas mais educadas. A má educação na vida do crente, falta também essa virtude chamada, que está no fruto do Espírito Santo, chamada amor. Porque se eu não amo a Deus, vou ter dificuldade também de conviver com as pessoas, e tenho dificuldade de conviver comigo mesmo. A outra questão sobre esse primeiro módulo, com relação à nossa relação com Deus, e nós falamos primeiro que é o amor, aí ele vai citar a segunda, a alegria. E aqui o termo original de alegria, ele fala sobre a alegria de viver, né? Quando está falando o termo lachara, é a alegria de viver. E essa palavra que é alegria aqui no texto de Gálatas, ela tem o mesmo sentido da palavra graça, né? Que é no termo original, a alegria aqui é chara, e charis em grego é graça, ou seja, ela tem essa similaridade. Ou seja, quem tem o fruto chamado alegria, também entende o que é graça. Então, quando nós temos esse fruto chamado alegria, nós temos regozijo, e o mundo hoje, meus irmãos, precisa realmente de receber uma alegria verdadeira. Nessa alegria também circunstancial, tem gente que só se alegra no início do mês, quando recebe, e já fica triste no segundo dia, quando tem que pagar as contas. O negócio é incrível, não é assim? Aquela alegria toda, você recebe, você faz conta, e no segundo dia já tem que pagar as contas. E quem tem débito automático, fica feliz porque recebeu, e já começa a ficar triste porque as contas já estão tudo debitando na conta. O negócio é terrível. Ô Senhor, nos livra dessas coisas tristes da vida. Não precipitaria de mim. Então, quando Paulo está falando sobre essa questão da alegria, ele está falando que essa fonte verdadeira só realmente é obtida quem busca esse fruto e quem o exerce. É aquela alegria, meus irmãos, que fica realmente estampada. E a Bíblia nos fala que o coração alegre é um bom remédio. O coração alegre aformoseia o rosto. E isso é muito importante. Um dia desses, o meu sobrinho, o Davi, ele chegou para mim e disse: tio, por que o senhor sempre sorri? Eu disse: porque eu aprendi a exercer sobre mim algo que eu sempre tenho pedido, fruto do Espírito chamado alegria. E porque, claro que Jesus vive na nossa vida, né?
Não há como a pessoa receber o fruto se não houver conversão. Entendam bem isso. Porque se é algo do Espírito, ele é sobre quem tem Cristo. É algo divino. Ele é derramado para os crentes, para aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Então, quando a gente recebe essa alegria, meus irmãos, é uma coisa que o mundo não entende. O mundo vê o crente indo para a igreja, ele sabe que na casa dele o negócio está pegando fogo, está passando por uma tribulação muito grande. Aí quando encontra esse irmão na igreja ou na rua, e percebe que essa pessoa está sorrindo, e fica procurando qual é a razão por que está sorrindo. Aí quando você fala que é Cristo, as pessoas não conseguem mensurar isso, porque só quem tem Cristo sabe o que é realmente ter alegria. Ele sorri na tribulação, sorri na angústia, e sorri quando as coisas estão ruins. É claro que há momentos que são tristes, até mesmo porque a proposta do Evangelho é mesmo que em meio a tanto sofrimento, Cristo nos proporciona uma vida alegre, em meio aos sofrimentos, mas com alguns picos de tristeza, e não nos proporciona uma vida de tristeza com picos de alegria. Não é à toa que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5, e quando fala, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. E não apenas isso, mas nós nos gloriamos na glória de Cristo. Outrora digo que conseguimos nos gloriar nas próprias tribulações. Porque Paulo entende que quem é de Cristo consegue sorrir nos momentos mais difíceis. Ele consegue se alegrar nos momentos mais difíceis. Então aqui Deus, Ele está dirigindo a sua alegria às pessoas pelo Espírito Santo. Ele está dirigindo às pessoas tristes uma alegria, meus irmãos, que não é provocada na sociedade, mas é derramada pelo Espírito Santo nas pessoas. Isso é glorioso. São derramadas nas vidas das pessoas cheias de problemas. E o próprio Espírito Santo faz essas pessoas que estão passando por este momento a entender até mesmo os propósitos divinos. Sábado passado, no dia 14, eu e o pastor Samuel, nós fomos dar os nossos sentimentos à família da nossa irmã Abigail, um membro muito antigo aqui na igreja. Essa irmã é tempo do pastor Raul, se não me falha a memória. E é muito diferente quando você está no velório de pessoas cristãs. É muito diferente. Você chega no velório em que você sabe que aquela pessoa que morreu não é cristã, e você percebe que os parentes não são cristãos também, confessos a Cristo, você vê que é um choro mesmo, mas aquele choro, sabe aquele choro de agonia? Eu não sei se os irmãos têm esse sentimento quando vão a um funeral de pessoas que não são cristãs. É aquele choro agoniante, sabe, meu irmão? Aquele choro ruim, aquele choro assim, você fica até com mal-estar. Mas quando você chega no velório de pessoas que você sabe que ali faleceu uma pessoa cristã, está aguardando o dia da ressurreição, que quando Cristo chamar, e você vê que os parentes são cristãos e entendem, aquela tristeza você percebe que é consolável. Não é um choro de angústia, é um choro de saudade. É um choro que está perdendo a pessoa, um ente querido. Mas quando nós temos esse fruto do Espírito Santo, é Ele quem, através do Espírito Santo, vai realmente trazer regozijo à alma das pessoas. E quantas pessoas, meus irmãos, estão caindo em depressões profundas. E eu quero aqui até dizer, ou irmãos, ou pessoas que estão em casa, estão vivendo um momento de depressão, de angústia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dobre os joelhos hoje e peçam a Deus, Senhor, dá-me o fruto do Espírito. E ao você receber o fruto do Espírito, vai vir no pacote alegria. No meio desse pacote vem alegria. Uma das virtudes do fruto, vem alegria. E você vai perceber o que Paulo também escreve em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque há momentos que a gente não sabe o que fazer, nem como falar, mas Ele é quem entra em ação.
Então, se nos momentos difíceis é só buscar o fruto do Espírito, e Ele nos dará, e teremos regozijo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos ter o fruto. E a humanidade está precisando disso, meu irmão. Porque hoje em dia, quais são os maiores sintomas psicológicos? Depressão, síndrome do pânico. Não são esses sintomas que estão aflorando ainda mais? E não é apenas em adultos, em pessoas já em idades avançadas, mas estamos vendo isso em adolescentes, tirando a própria vida, pensamentos de mortes, né, rondando os pensamentos. Mas se hoje você buscar o fruto do Espírito, você receberá um regozijo, uma alegria, que também tem a conotação de graça. E você vai receber isso, e ele vai ser derramado, e você vai voltar a sorrir, e você vai entender que o choro durou uma noite. Por quê? Porque, meus irmãos, sofrimento, em determinados momentos, todas elas, melhor dizendo, tem sim data e vencimento, porque o Senhor é que nos faz mais do que vencedores, e nós somos dele. Então a alegria, e podemos dizer a bandeira trêmula na torre do palácio, quando o rei está presente, ou seja, o nosso rei está presente, então essa alegria, nosso coração, ela tremula, ela nos enche, e em meio a crises, quando tudo parece perdido, nós vamos perceber que a partir deste amor, a partir da alegria, vamos ter paz, que é o próximo fruto. Terceiro módulo, terceira virtude, melhor dizendo, se nós não terminarmos hoje, meus irmãos, nós vamos terminar a próxima quinta-feira, tá certo? Terceira virtude, paz. O termo aqui, meus irmãos, o termo aqui dessa palavra paz, ele está falando sobre harmonia, que é uma virtude do fruto. E a palavra paz, ela tem uma história muito grandiosa, principalmente no hebraico, que essa palavra paz, ela tem o mesmo sentido da palavra do Antigo Testamento chamada shalom. Os irmãos terem ideia como é que ela é profunda, né? Shalom, os irmãos falam Shalom Adonai, a paz do Senhor, não é assim? Então o mesmo sentido aqui dessa palavra paz no grego, ela tem o mesmo sentido do Antigo Testamento para shalom, que é uma paz do Senhor, que é realmente a harmonia do Senhor, essa graça que também recebemos. Então essa paz, meus irmãos, que é também dada a nós pelo Espírito Santo, ela não nos prejudica em nada, ao contrário, ela nos faz ter um relacionamento muito íntimo com Deus. É a paz que excede a todo entendimento, é aquela paz que realmente recebemos e nos torna pessoas felizes, nos dá tranquilidade, nos dá harmonia, nos dá, meus irmãos, uma continuidade em exercer tranquilamente o que precisamos. Então é aquela paz que afirma em nosso coração uma tranquilidade para sobrevivermos aos dias de hoje. E ela está aqui, meus irmãos, ela extrapola toda a capacidade de compreensão. É aquela paz que nós sentimos e percebemos que não é algo que é provocado ou que nós procuramos, mas ela é derramada. O salmista, no Salmos 4, fala que em paz me deito e logo pego no sono. Hoje em dia, para você dormir em paz, é muito difícil. Para você dormir em paz, o que você tem que fazer? Se você mora em casa, você tem que aumentar os muros, colocar a cerca elétrica, gradear as portas, gradear as janelas, né, assim, ainda coloca um alarme e de quebra, coloca um cachorrinho para fazer barulho, nem que seja aquele pit que gosta de qualquer coisa que se movimenta está latindo. Né? Eu não sei quem tem esse cachorrinho. Esse cachorrinho é uma benção, meus irmãos. Eu acho que esse cachorrinho é pentecostal, só pode ser, porque tudo que passa late. É uma coisa incrível. Aí não bastasse isso, você na porta, você tranca a porta, tem um trinco, e ainda coloca as câmeras com sensores para detectar e para você tentar ter paz ao dormir. Essa paz é diferente. Não é a paz que apenas nos dá harmonia e tranquilidade para descansar, mas é aquela que nos dá tranquilidade para conviver e até mesmo ouvir situações adversas e não nos provocar nenhum sentimento adverso. Essa paz
é aquela que nos faz andar, como diz o salmista em Salmos 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho temor, eu não tenho pavor, eu não tenho síndrome de pânico. E aqui vai, para quem está vivendo síndrome de pânico, peça o fruto do Espírito Santo chamado paz. Porque você consegue viver em meio à tormenta, mas essa tormenta, ela não te traz desconforto, ela não te traz agonia, ela não quebra o seu processo de caminhar, ela de forma nenhuma, o que Paulo está dizendo ao Gálatas, que essa paz, ela não vai nos deixar de uma forma inquieta, ao contrário, realmente é harmonizante. Você consegue conviver em todos os lugares sem se perturbar. Você pode ficar preocupado, mas a preocupação é algo normal. Mas não haverá, meus irmãos, de forma nenhuma tormenta. Você vai conseguir raciocinar, porque é isso que nos falta. Então essa paz, o que Paulo está falando, essa paz a vinda do Espírito Santo, ele realmente é algo necessário nos dias de hoje. Não é que ela nos tira, nos ausenta do conflito, não, mas dentro desse conflito, nos faz permanecer sóbrios. Ela não deixa que as nossas emoções fiquem desequilibradas por causa das situações, porque a gente vê muito isso, pessoas emocionalmente ficando desequilibradas por causa das circunstâncias. E como a gente percebe isso? No dia após dia, ela não dorme bem, se não dorme bem, o humor altera. E se o humor está alterado, a pessoa fica ignorante. E quando a pessoa fica ignorante, a gente não sabe onde vai chegar isso. Mas essa paz, essa virtude, nos faz, no meio da tormenta, nos manter equilibrados, nos manter sensatos, nos manter, meus irmãos, sóbrias. E a gente consegue levar a vida em meio à tormenta. A gente consegue prosseguir. A gente vai conseguir enfrentar as lutas que há anos vimos enfrentando, mas isso não vai perturbar o nosso coração. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, sentido de paz. Pedro, em sua carta, fala: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Aqui também é um sentido de paz. Lance sobre ele as vossas ansiedades, e ele vos dará harmonia, vos dará paz. Não é isso que nós precisamos, mas para que a gente realmente viva isso, precisamos buscar o fruto do Espírito Santo, e uma delas é essa virtude. Então, meus irmãos, guarde muito bem o seu coração. Esse primeiro modo fala dessa correlação em que recebemos o amor de Deus, em que recebemos a alegria dele e que recebemos a paz dele. E se a gente ama verdadeiramente a Deus de uma forma que a gente começa a entender de uma forma totalmente imparcial e muito menos por interesse, mas nós amamos porque Ele é, além de convivermos muito bem com Deus e termos o prazer na Sua palavra, vamos aprender a conviver com pessoas. A alegria é aquela alegria que nós precisamos, que nos trará regozijo, satisfação. E essa alegria, ela vai provocar em nós uma graça, que também é o sentido também, uma graça. E essa alegria nos trará realmente uma vida mais tranquila, é um viver em repouso eterno com Deus, é uma graça, uma alegria que não precisa ser buscada em prazeres, porque nós já temos esse prazer em Cristo Jesus. E esse prazer, essa alegria, vai provocar depois a paz. Uma paz que vamos receber, podemos passar pela prova, mas vamos ficar tranquilos, porque essas tormentas, as circunstâncias adversas, não vão provocar em nosso coração nenhum desconforto. Ao contrário, podemos ficar preocupados, mas vai tirar toda a ansiedade do nosso coração. Porque também um dos males desse século é ansiedade. E se nós buscarmos esse fruto, essas virtudes, meus irmãos, pode ter certeza que vamos conviver muito melhor. A gente vai poder ouvir algumas notícias ruins, chatas. Eu gosto de ver notícias, mas eu não ouço direto, porque chega um momento que você fica fadigado. Pelo menos eu fico muito fadigado. Eu gosto de ouvir, é importante ficar atualizado. Mas quando você volta para a palavra
e exerce o fruto do Espírito Santo, meu irmão, a gente sabe que a tendência de tudo nessa vida, daqui adiante, é espreitar. Mas você vai ficar tranquilo, você vai fazer igual Jesus mandou. No mundo vocês vão ter aflições, ótimo, mas eu vou ter bom ânimo. Eu não vou me abater, eu não vou ceder, porque se eu exerço as obras da carne, eu estou vulnerável a tudo. Mas se eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho perseverança. E o sentido aqui no Novo Testamento de perseverança é capacidade para suportar a adversidade. Então, meus irmãos, que busquemos o fruto do Espírito Santo e as virtudes que vêm nelas. E se assim obedecermos a tudo quanto a palavra de Deus nos falar, vamos viver bem. Vamos envelhecer, mas vamos envelhecer muito bem envelhecido. Vamos chegar a momentos de que a gente vai conseguir resolver bem melhor os conflitos. Porque quem tem fruto do Espírito e é cheio do Espírito Santo, saberá sempre viver, conviver e resolver muito bem todos os problemas e todas as adversidades que vêm contra nós. Amém, meus irmãos? Não esqueçam hoje, o que é? O amor, a alegria e a paz. E próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o segundo módulo do fruto do Espírito Santo, que é as nossas relações interpessoais. Falamos sobre aquilo que recebemos na relação com Deus, o amor, a alegria e paz, e depois nós vamos falar sobre as relações interpessoais neste módulo que é longanimidade, benignidade e bondade. Só lembrando, irmãos,